pessoal, bom dia, vamos lá, vamos continuar o nosso assunto, né? E até eu, quando falei com o professor Ronaldo, que está coordenando o curso depois da terça, né, comentei que a gente tinha falado um pouco dos negócios processuais. Ele até me disse, olha, foi muito pertinente você ter entrado nisso, porque inclusive acho que teve até gente da turma que falou com ele sobre a questão dos negócios, e até porque a União, a PFN está fazendo muitos negócios processuais, e aí até, pessoal, diante disso, até de ele ter falado, olha, o pessoal realmente tem se preocupado com esse assunto, gente, eu procurei trazer aqui a portaria da PFN, né? Bom, como eu tinha dito a vocês, né, na aula passada, né, que os negócios processuais, gente, eles vêm no Código de Processo, seja componentes de negócios processuais típicos, nós temos aí negócios processuais tipificados, como é o caso, gente, por exemplo, um negócio que pode ser utilizado em ações tributárias, né? Especialmente pensando, por exemplo, em embargos à execução fiscal ou numa anulatória. Por exemplo, gente, um negócio processual típico que nada impediria que tivéssemos, por exemplo, nos embargos ou na anulatória, seria o caso da perícia consensual. O artigo 471 do CPC, gente, ele coloca, o artigo 471 do CPC, coloca para nós a possibilidade de perícia com a escolha do perito sendo consensual entre as partes. Isso aqui, gente, isso aqui é uma premissa que muda um paradigma da nossa teoria geral do processo. Porque na nossa teoria geral do processo, gente, perito, ele é auxiliar eventual da justiça, não é mesmo? E o perito tradicionalmente, gente, até quando, por exemplo, esse semestre eu estou com a turma de Teoria Geral do Processo 1, 4 períodos, lá não é. Já aí, estava falando de perito tem umas 2 semanas. Eu falo, olha, o perito, ele tradicionalmente... obrigado, hein? Bom dia. O perito, tradicionalmente, gente, ele é pessoa da confiança do juízo. Tanto que o perito tem o dever de imparcialidade, diferentemente dos assistentes técnicos. Então, por exemplo, né, o assistente técnico do contribuinte, o assistente técnico da fazenda não tem necessariamente um dever de imparcialidade, muito embora, né, gente, aqui a gente tem que lembrar que o nosso assistente técnico da fazenda, ele acaba tendo um dever de moralidade, né? Então, não é que ele tenha que ser imparcial, mas ele também não pode mentir no seu laudo divergente. Mas, gente, o 471 ele rompe com esse paradigma porque o 471 permite a escolha consensual do perito pelas partes. Aí eu fico pensando, gente, por exemplo, aquelas execuções fiscais milionárias em que o perito do juízo, gente, ele simplesmente vai cobrar um percentual altíssimo, que aí ele vai vincular os honorários dele. Aquilo até porque a gente tem que lembrar, é um fenômeno real, gente. O perito hoje, ele trabalha 90% dos casos em gratuidade. Então, fatalmente, claro, ele recebe aquela tabela base do tribunal, para isso que é uma ajuda de custo, vejam que não é nem chamada de remuneração, é chamada de ajuda de custo. Mas aí quando vem uma execução ou processo, né, em que ele possa cobrar honorário, gente, aí ele também vai compensar de certa maneira o que ele deixou de cobrar. E vejam, esse perito do juízo muitas vezes não é uma pessoa nem que a fazenda reconhece uma idoneidade, nem o contribuinte, ninguém ficou satisfeito. Porque é uma pessoa que o juiz conhece. Porque às vezes nem o juiz conhece, ele recebeu uma indicação de outra pessoa. Então, gente, o negócio processual de escolha de perito, ele é muito bom porque as partes negociam essa escolha e ainda negociam honorários com o perito. Então, isso no geral sai muito mais barato. Isso no geral acaba saindo muito mais barato. E fico pensando também, gente, naqueles casos mais técnicos, em que o juiz, por vezes, vai até precisar de algum tipo de perícia técnica para ele chegar à conclusão sobre, por exemplo, qual é a classificação fiscal do
bem jurídico que está em jogo, por exemplo. E vejam, às vezes ele vai precisar ali de um perito para isso também. Bom, e fato é, gente, que o código então permite esse negócio processual de escolha de perito. Esse negócio, gente, atenção, embora o perito seja da escolha do juízo, agora o código permite essa escolha consensual, aí vocês vão me dizer, professor, se ele é uma pessoa da confiança do juízo, se o juízo não confiar naquele perito escolhido pelas partes, ele pode recusar esse negócio processual, gente? E a resposta é que, em regra, não. O juiz não pode, em regra, recusar um negócio processual. E por quê, gente? Porque os negócios processuais, eles só podem ser recusados, aí por isso até trouxe o 190, gente, na cláusula geral de negócio processual. Negócio processual somente pode ser recusado quando, gente? Somente pode ser recusado, vejam, em casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta situação de vulnerabilidade de alguma das partes. Aí, esse dispositivo aqui, me parece que a gente pode dividir em essas três hipóteses, a gente pode, na verdade, classificar em dois grupos sobre essa recusa ao negócio. Até porque, gente, já que a Fazenda está se predispondo a fazer muitos negócios e até a informação que eu tive de um colega que os negócios processuais já se deram em execuções, movimentando, somando todas as execuções, já passou do R$ 1 bilhão que foi objeto de negócio processual aqui na Fazenda Nacional. E vejam que aqui a gente pode dividir em duas situações, gente, essas três hipóteses. Primeiro tipo de situação é manifesta ofensa à igualdade. Manifesta ofensa à igualdade. Por que manifesta ofensa à igualdade, gente? Vai ser uma hipótese aqui que a gente pode extrair do parágrafo. Por quê, gente? Primeiro, se uma das partes está em manifesta situação de vulnerabilidade, gente, em relação a outra, ora, existe uma desigualdade manifesta entre elas, já que uma está em manifesta situação de desigualdade, em manifesta situação de vulnerabilidade quanto a outra. E se há uma desigualdade manifesta aqui, gente, ora, a celebração de um negócio jurídico com uma desigualdade em excesso representa aqui, em última análise, gente, até um prejuízo à própria autonomia da vontade que é inerente aos negócios jurídicos. Então, isso compromete a própria autonomia da vontade. Da mesma forma, gente, inserção abusiva em contratos de adesão, a lógica é a mesma. Nos contratos de adesão, eu já tenho uma situação de desigualdade. E aí, pessoal, quando eu tenho uma inserção abusiva de cláusula no negócio jurídico processual, que se dê como um contrato de adesão, a gente vai ter também aqui o juiz podendo recusar esse negócio. Vejam que manifesta a situação de vulnerabilidade, vocês vão perguntar, professor, dá um exemplo aí pra gente disso. Na jurisprudência, gente, não localizei precedentes tratando disso, mas qual é um exemplo que a doutrina vem dando a doutrina diz que no mínimo é um indício forte de vulnerabilidade? É o caso da parte que celebra negócio jurídico sem o advogado e a outra parte tem advogado. Então, por exemplo, pensando aqui, gente, né, dialogando com os amigos que são advogados públicos, né, a gente tem, por vezes, negócios processuais variados. Por exemplo, gente, tem negócios que são até intuitivos e que a gente não percebe que são negócios processuais em matérias de execução fiscal. Por exemplo, gente, um negócio processual que defina foro dentro de um parcelamento tributário. Para a União, gente, isso não é tão relevante porque a PFN está em todo o território nacional. Mas para estados e municípios, gente, o parcelamento tributário, que foi objeto lá, parcelamento administrativo ou já na pendência de processo, quando o contribuinte vai lá fazer esse parcelamento, gente, ter uma cláusula de eleição de foro é muito importante porque
Porque o Código de Processo trouxe uma regra de competência nas ações em que Estados e Distrito Federal sejam parte. A gente quer uma regra, com todo respeito, louca, porque não olha para o federalismo. Porque qual é a regra? E aí, em matéria de execução fiscal, gente, também a regra é louca. Tanto que tem ADI proposta, posso até mandar para vocês a ADI, tem a ADI contra ela, que foi proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, e tem até parecer do MPF nesse ponto, indo de acordo com a tese do Estado do Rio. Por quê, gente? Qual é a regra de competência nas ações em que os Estados e o DF são partes? Primeiro, é a regra do 52. E aí depois a gente vai olhar para a execução fiscal, que também, gente, é gravíssimo. Pela regra do 52, quando o Estado é autor, ele deve propor a ação no domicílio do réu. E quando o Estado é réu, gente, aí tem foros concorrentes lá no 52, parágrafo único. Mas são o que? São foros de local do ato ou fato discutido, da situação da coisa, do domicílio do autor ou da capital do Estado. Mas vejam, gente, a regra não atrelou a competência aqui ao território do Estado ou do Distrito Federal. E por quê, gente? A regra aqui, simplesmente ela fez o quê? Ela praticamente copiou a regra do artigo 51, competência das ações em que a União é parte. Ora, gente, a União ter uma regra análoga a essa, não tem qualquer problema, a União está em todo o território nacional. A União vai ser acionada necessariamente em seu território. Só que o nosso legislador, com todo respeito, gente, o nosso legislador, ele está tão acostumado com um federalismo que é quase que de mentira, né, gente? Porque, falo assim, porque é um federalismo em que as competências da União são tão grandes que sobra muito pouco para os estados, que o nosso legislador fez o que aqui, gente? Ele simplesmente repetiu a regra, praticamente repetiu a regra para estados e Distrito Federal. E em matéria de execução fiscal, gente, o legislador, mais uma vez, não pensou em estados e municípios. Por quê? Qual é a regra de competência para execução fiscal? Vocês já discutiram essa regra aqui em sala? É o 46, parágrafo 5º do CPC. O 46, parágrafo 5º do CPC, gente, ele prevê a competência para execução fiscal aonde? Prevê a competência para execução fiscal no foro do domicílio do executado, sua residência ou onde seja encontrado. Ou seja, a regra de competência para execução fiscal, gente, ela ficou atrelada a quê, pessoal? Ela ficou atrelada especificamente nós temos aqui domicílio do réu, local onde ele se encontra, a figura do executado. Só que, vejam só, gente, o antigo código, ele tinha essa previsão, mas ele trazia mais uma competênciazinha que fazia toda a diferença. O antigo código, ele colocava ao lado dessas hipóteses, ele colocava também o local aonde a obrigação tivesse de ser satisfeita. E aí, por conta disso, gente, os estados, os municípios acabavam por propor as execuções fiscais aonde? Eles acabavam por propor as execuções fiscais no seu território, onde a obrigação tributária deveria ser satisfeita, portanto. E aí, até, gente, nesse ponto, né, imaginem só, temos barreira fiscal na estrada Rio-Minas, né? Temos ali em Comendador Levi Gasparian uma barreira fiscal. Imaginem que na barreira fiscal foi pega uma transportadora cometendo infração fiscal, gente. Naquele caso, a transportadora, imaginem que o seu domicílio, gente, é em Porto Velho. E ela foi autuada aqui na barreira fiscal. Seguindo a regra do 46, parágrafo 5º, gente, o Estado do Rio teria que acionar em execução fiscal aquela transportadora onde? Lá em Porto Velho. Seguindo a regra do 46, parágrafo 5º, gente, era isso que teria de acontecer. E vejam, o Estado do Rio, gente, ele propôs a ADI 5492,
questionando a constitucionalidade de vários dispositivos do CPC, questionando a constitucionalidade de vários dispositivos do CPC. E sobretudo, essa DI, gente, ela trata sobretudo de quê? Eu vou mandar para vocês a inicial. Ela trata sobretudo de questões de ofensa ao federalismo e a separação de poderes pelo Código de Processo. Trata também de outros pontos? Trata, mas fundamentalmente desses. E aí, gente, o que o Estado do Rio alegou quanto a essas duas regrinhas que a gente mencionou? Alegou que haveria aqui, gente, uma ofensa, em primeiro lugar, ao acesso à justiça dos entes federados. Por quê, gente? Porque essas duas regras, elas estão colocando os entes federados para acionarem ou serem acionados por todo o país, sem que eles tenham uma estrutura de representação judicial em todos os locais. Imaginem, gente, por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tudo bem que não é tão longe de nós, mas o Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, estou usando o exemplo dele porque, gente, Rio Grande do Sul, em matéria de Tribunal de Justiça, eles só têm digitalizados por hora os juizados especiais. Então imaginem, pessoal, que há um processo físico lá em Uruguaiana, fronteira Brasil-Uruguai. E naquele caso, gente, imaginem o procurador do estado ou do município tendo que ir até lá praticar algum ato processual, perdendo talvez 2 dias para isso, por exemplo. Não tem voo todo dia para lá. Então, vai ter que pegar um ônibus de 9 horas depois que chegar a Porto Alegre, por exemplo, né, gente? Então, perde-se um dia para ir, um dia para voltar, em prejuízo das outras atividades. Também foi alegado, gente, o que? Foi alegado aqui também ofensa ao federalismo por essa regra. Por quê? Por essas regras. Porque essas regras estão permitindo que um estado ou um município tenha seus atos julgados por outro estado, pelo tribunal de outro estado. E isso, gente, põe em risco o pacto federativo. Por que põe em risco o pacto federativo? Por 2 motivos. Primeiro, gente, imaginem que nos embargos à execução fiscal, o juiz dá uma decisão totalmente descabida, mandando sequestrar verba pública para pagar um valor nos embargos à execução fiscal. Ora, gente, é o juiz do Rio Grande do Sul retirando dinheiro das contas de um município daqui do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro. Então, isso põe em risco o próprio pacto federativo. E também, gente, isso põe em risco, aí um tema mais afeto, inclusive a área tributária. Isso aqui põe em risco, inclusive, gente, o pacto fiscal, porque essa regra da execução fiscal, ela acirra a guerra fiscal entre os entes da federação. Por que ela acirra a guerra fiscal? Vamos fazer o seguinte exercício aqui, pessoal. Para os meus amigos da PFN, vejam que isso não é um verdadeiro problema, mas para o pessoal que litiga aqui na turma com execuções estaduais e municipais, isso é um problema, porque vamos imaginar a seguinte situação, gente. Imaginem que o Estado do Rio autuou na barreira fiscal, aquela empresa lá com domicílio em Porto Velho. E aí, gente, essa execução, ela é a ponta de um iceberg de discussão sobre quem é o ente credor. E essa execução, na verdade, ela vai se desdobrar em milhões de reais em jogo. Nesse caso, gente, então, imaginem que vocês são juízes estaduais lá do Tribunal de Justiça de Rondônia. Bateu na porta de vocês o procurador do estado de Rondônia para conversar sobre a execução do estado do Rio. Olha, doutora, estou muito preocupado com essa execução, porque essa execução, se Vossa Excelência não rejeitar os embargos do contribuinte, isso pode levar à perda de milhões para o nosso Estado, em prejuízo, inclusive, de pagamento das remunerações de todas as carreiras, em prejuízo do repasse dos duodécimos orçamentários ao Judiciário. Ora, gente, se vocês recebem uma visitinha dessa, vamos ser sinceros. Não estou falando que ninguém vai julgar ofendendo a imparcialidade, não é isso. Mas é até um fenômeno, né, da psicologia, da psicanálise, o inconsciente de vocês, gente,
para julgar favoravelmente aquele outro estado. Ele vai rever aquilo 10 vezes. O inconsciente de vocês com certeza vai achar muito mais rápido motivo para acolher os embargos do contribuinte do que para rejeitar. E vejam, será que isso não põe em risco o pacto federativo, permite que um Estado decida sobre a competência tributária do outro, gente? Ora, quando eu tenho um conflito de interesses entre Estados, pela Constituição, quem é que decide? Quando eu tenho um conflito de interesse entre Estados, gente, isso é competência do STF lá no 102 da Constituição. Então, isso é grave, com todo respeito. E aí, gente, o que a ADI trouxe para... então, diante desses fundamentos, o que a ADI trouxe buscando do STF? Uma interpretação conforme a Constituição. Para que essa regra da competência da execução fiscal, gente, ela se aplique, para que essa regra da competência da execução fiscal, ela se aplique, então, apenas dentro do território do ente que está tributando. Quer dizer, gente, o Estado, ele vai ter essa competência interpretada dentro dos limites territoriais dele, ou seja, se aquela empresa, gente, ela tem domicílio, por exemplo, em 3 Rios, que a execução seja em 3 Rios, mas não para levar essa execução para qualquer comarca do país. E o MPF, gente, grande parte da ADI, ele não concordou com o Estado, mas nesse ponto da competência, ele concordou com o Estado. A ADI, ela teve já pedido de dia para julgamento, mas a gente sabe que o STF está com a pauta muito abarrotada, então a gente não tem ainda aí uma previsão de quando isso vai ser julgado. Mas essa regra aqui, gente, então, o que eu falei dela? Oi. Eu fiquei na dúvida, no antigo código você tinha um recorte específico dos contratos de adesão. O novo código ele trouxe contratos, né, aumentando o poder de decisão do juiz. Esse que você trouxe como exemplo, o parcelamento, que eu entendi administrativo. O anterior... Eu ia falar exatamente dessa situação, mas traz a tua pergunta que a gente aproveita para abordar. Então. Era exatamente, porque o objetivo 1 do parcelamento fiscal não é eleição de foro. Pode vir pela questão da utilidade, principalmente para a fazenda, mas eu fiquei na dúvida em relação a esse controle, a essa sustentabilidade do juiz dessa cláusula feita fora. Bom, aproveitando aí tua colocação, né? Veja aqui, um tipo de negócio processual, gente, que as fazendas estão estudando e algumas estão colocando no parcelamento, naquele parcelamento administrativo, é a eleição de foro, porque, gente, especialmente naqueles casos, os negócios processuais, gente, eles podem ser antes ou durante o processo. Então, se esse parcelamento ele é pré-processual, colocam isso porque algumas fazendas para tentar com isso evitar discussões sobre incompetência do juízo na execução fiscal. E digo a vocês que são muito poucos os advogados que estão questionando a competência, porque as fazendas estão fazendo o quê, gente? Elas estão ignorando essa previsão e estão executando usando o seu território, ainda que a empresa esteja domiciliada em outro estado, tá? Mas, para esse tipo de situação, né, então por que isso é colocado em alguns parcelamentos? Para tentar resguardar a fazenda. Agora, gente, pensando aí no ponto de vista do contribuinte, é questionável se isso não é uma inserção abusiva em contrato de adesão, porque o parcelamento aqui, ele não deixa de ser uma espécie de contrato de adesão. Aqui o que a fazenda vai ter que defender é que isso não seria abusivo, que isso é uma mera escolha, dadas as dificuldades materiais de que ela atua em outra localidade, ao passo que o contribuinte pode meramente passar a mão no telefone e contratar um advogado em outra localidade ou um correspondente, coisa que a fazenda, né, gente, ela tem impedimentos legais e constitucionais para fazer. Então, assim, tem um risco, eu acho que assim, pensando para quem atua na iniciativa privada, é um argumento dizer que isso é uma inserção abusiva. Eu acho que a fazenda aí vai ter que brigar pelo argumento, olha, isso não é abusivo,
Isso, na verdade, está equilibrando os interesses. Eu não tenho condição de atuar em outro estado da federação, tá? E mesmo para a União, eu fico me questionando, gente, se o parcelamento foi feito em uma determinada localidade, eu acho que é válido ali, mal ou bem, tentar que a execução fique naquela localidade também. Às vezes pode ser interessante, porque ali é que eu tenho toda a documentação da própria autuação, por vezes, daquilo que não é digitalizado ainda. Então isso às vezes facilita a defesa dos interesses da própria União, se houver defesa do executado. Acho que sim. Ui? Cumprimento da decisão. Facilita cumprimento de decisão. Eu acho que facilita bastante até cumprimento de decisões ali, dependendo do que estiver em jogo. Às vezes, por exemplo, até para uma redução, imagina uma redução de multa, aquela repartição que a autor ela tem muito mais expertise para realizar aquilo, ainda que seja digitalmente, porque ela que tramitou todo aquele processo administrativo fiscal que levou à inscrição em dívida ativa. Então, assim, gente, esse tipo de negócio, ele tem o risco de entrar aqui, essa inserção do simples contrato de adesão. E qual é a outra hipótese, gente, em que o negócio processual vai ter recusa? O que eu falei, primeiro tipo de situação, né? Falamos que era manifesta ofensa à igualdade, e que vimos duas hipóteses. E a outra qual é? Casos de nulidade. Essa previsão aqui, pessoal, ela não é boa. Por que ela não é boa, com todo respeito? Porque essa previsão ela deixa uma dúvida para o operador do direito, que é: negócio processual não pode ser aplicado em caso de nulidade. Mas quando é que se configuraria uma nulidade? A nulidade se configura, gente, se o negócio processual dispuser de maneira diferente da lei. Ainda mais aqui tratando-se de negócio processual em matéria fiscal. Bom, gente, aqui o que a doutrina em peso diz? A doutrina diz, essa nulidade aqui, gente, não é a mera realização de um negócio que disponha de maneira diferente da lei. Ou seja, gente, os negócios processuais, eles não podem ficar só no vazio da lei. Os negócios processuais vêm para tentar tornar o processo mais eficiente para ambas as partes. Então, o negócio processual, ele pode até dispor diferentemente da lei? Sim. O que vai ser considerado nulidade aqui, gente, para recusar a aplicação do negócio é o quê? O que vai ser considerado para fingir recusa do negócio vai ser o quê? Vai ser a ofensa a uma norma de ordem pública processual. Vai ser a ofensa a uma norma de ordem pública processual naquele negócio processual. Então, por exemplo, né, gente? Aqui, vamos pegar o caso da eleição de foro mesmo? No caso da eleição de foro, gente, competência para execução fiscal. Ela é relativa ou é absoluta? Ela é relativa, né? Porque ela é uma competência territorial. Ela é territorial. A lei não está dizendo que, veja, uma competência territorial, gente, é a lei que diz que a competência vai ser absoluta ou não. É a lei que vai estabelecer se essa competência é uma competência absoluta ou não. Se a lei nada falar, ela é relativa, porque a competência territorial é prevista no interesse das partes. Então, nesse caso, gente, o negócio processual, ele entraria na nulidade? Não. A discussão poderia surgir aonde? Inserção abusiva em contrato de adesão. Agora, por exemplo, gente, imaginem que o negócio processual é celebrado pela Fazenda, estabelecendo que em caso de derrota, a Fazenda fez o negócio. Claro que aqui meus amigos da advocacia pública nunca vão fazer um negócio desse, mas vamos dar um exemplo de nulidade, né, gente? Imaginem que, em troca de algum benefício processual, vocês acabaram por... Imaginem que, por exemplo, em troca de prazo em quádruplo para impugnar os embargos de execução fiscal, já que o nosso prazo em regra é em dobro, né, gente, pelo 183. E, vejam, nesse caso aqui, né, gente, na verdade até, né,
se aplica, aí a gente tem a própria previsão específica da LEF, né, os 30 dias, mas imaginem que, nesse caso, vocês, em troca de terem 60 dias, resolveram que, como isso é um benefício, vocês vão dar em troca para o contribuinte que, se ele se sair vencedor, eventual execução dos ônus da sucumbência por ele não estará sujeita a precatório. Independentemente do valor, estará sujeita a RPV. Ora, gente, nesse caso aqui, vejam, negociar sobre prazos é possível? Negociar sobre prazos é possível porque o próprio artigo 139 do CPC prevê que o juiz pode dilatar prazos. Se o juiz pode dilatar prazos, inclusive preclusivos, gente, se o juiz pode dilatar prazos, inclusive preclusivos, vejam que as partes podem negociar sobre prazos. Só que qual é o problema aqui desse negócio processual? Gente, é a contrapartida. Por quê? Porque o regime do precatório, gente, ele é uma questão de mero interesse privado da fazenda? Não. O precatório é uma questão, gente, aqui é uma prerrogativa de interesse público, no sentido de que ele vem para resguardar a moralidade e a impessoalidade na satisfação de créditos definidos judicialmente, como a Fazenda. Na satisfação de créditos definidos judicialmente contra a Fazenda. Tudo bem, gente? Então, deu para ver essa questão da nulidade com esse nosso exemplo, né? Então, meus amigos da PFN, não façam isso em casa, hein? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Bom, agora, gente, então, nós vamos poder ter aí tantos negócios típicos. E aí, naquele caso, então, gente, da perícia, né? Por que eu falei dessas recusas aqui? Por conta da perícia, né? Lá na perícia, gente, o juiz vai poder recusar o acordo de escolha de perito que a Fazenda fez com o contribuinte? Ele só poderia fazer diante dessas hipóteses. Ou seja, gente, não pode ele recusar esse negócio por mera conveniência. Ah, não, eu não conheço esse sujeito, não confio nele. Não, porque o código mudou o parâmetro quanto a essa questão do perito, gente, de que o perito pode ser pessoa da confiança das partes. Nosso processo, o Código de Processo, uma de suas linhas ideológicas, gente, foi estimular a autonomia da vontade. Pessoal, um outro negócio processual típico de que eu gosto muito, que nós poderíamos pensar, está regulado, está inclusive previsto aqui na portaria 360 de 2018 da PFN, que eu trouxe para a gente trabalhar aqui juntos, pessoal, porque a portaria 360 de 2018, vejam que ela trouxe então, gente, aqui uma autorização para que, sem prejuízo de outras portarias que também tratam de alguns atos de exercício de autonomia da vontade pelo procurador da Fazenda, seja quanto a acordo de mérito, seja quanto a acordo processual, gente, essa portaria, aqui por sua vez, ela trata de maneira específica de negócios processuais. E aí, pessoal, gosto muito aqui de que negócio processual dessa portaria logo de cara. Vejam, do caput do artigo 1º, fixação de calendário para a prática de negócios, para a prática de atos processuais. Por que eu gosto muito dessa hipótese, gente? Porque, pelo seguinte, primeiro, né, para os embargos de execução, gente, a gente ter ali a fixação de um calendário, vejam, torna mais célere. Porque o que é o calendário processual, gente? O calendário processual, ele é um negócio processual típico. Para aqueles que nunca ouviram falar, ou nunca viram, gente, ele é um negócio processual típico, que está lá no 191 do CPC. É um negócio processual pelo qual as partes e o juiz definem datas para a prática de atos processuais. E aí, uma vez que foram definidas essas datas, gente, o que é muito importante aqui? Uma vez que foram definidas essas datas, acaba sendo muito importante esse tipo de negócio, porque, primeiro, ele dispensa intimações para a prática dos atos. Primeiro, porque eu dispenso intimação.
Segundo, gente, porque se os atos estão calendarizados, o processo não vai para aquela pilha, ainda que seja virtual, de ordem cronológica para a prática de atos. Por quê, gente? Porque as datas calendarizadas têm que ser cumpridas. Então esse negócio é muito bom para a fazenda, porque esse negócio, gente, procura evitar então que os embargos fiquem tramitando eternamente e também, em segundo lugar, gente, essa calendarização é muito boa para a própria execução, ainda mais num contexto ainda mais num contexto aqui, gente, de prescrição intercorrente que, diante do julgado do STJ agora, o judiciário claramente, pessoal, posso dizer a vocês pela minha experiência que no Estado Judiciário está tentando fazer um saneamento de execuções que estejam prescritas pela lógica do recurso repetitivo sobre prescrição intercorrente. Então, no fundo, gente, isso aqui é algo que me chama bastante a atenção, porque o negócio processual, gente, eu posso então calendarizar aqui os embargos da execução e também, de certa forma, já deixar algo calendarizado para a execução fiscal. Bom, uma vez que sejam julgados os embargos, que no prazo de X dias, contribuinte, você vai ter que satisfazer o débito, ou se não, eu vou executar o seguro garantia, por exemplo, porque, gente, pela minha prática, né? A gente até depois pode mencionar um pouquinho disso, mas pela minha prática, quando tem seguro garantia ou carta de fiança, o devedor, depois que ele perdeu, ele corre para pagar para não ter a execução do seguro ou da carta, porque, gente, se a seguradora é executada, se o banco é executado quanto àqueles instrumentos de garantia, isso piora o rating depois daquele contribuinte para obter novo seguro, nova carta de fiança, então eles correm para pagar. Então, aqui, gente, então, eu poderia ter uma calendarização aqui para tornar os embargos mais eficientes e já até estabelecer prazos, ainda que não sejam em datas específicas, porque eu não sei quando a execução vai voltar a correr, mas estabelecendo períodos de tempo para a prática dos atos, exatamente. Então, esse é um negócio muito bom, gente. Também aqui, né, a gente tem, por exemplo, aqui tem a menção, negócio processual, gente, relativo a recursos, inclusive quanto à desistência de recursos. Esse é um tipo de negócio que, por exemplo, nós temos aqui, gente, até, eu acho que eu cheguei até a mencionar para vocês na aula passada, tipo de negócio, por exemplo, eu desisto do recurso, em troca a outra parte abre mão de honorários da sucumbência, ou fica de acordo com uma redução dos honorários da sucumbência. Então vejam, é um negócio processual que eu poderia ter aqui. Aí alguém pode me perguntar, professor, já que a portaria da PFN está permitindo negócio processual sobre recurso, eu posso ter um negócio processual entre a fazenda e o contribuinte criando novos recursos? Será que eu posso ter um negócio processual criando recursos, gente? O que vocês acham? Por que não? Recurso é norma voluntário, impugnação voluntária, previsto no rol taxativo. Os recursos, vejam, é por aí mesmo, gente. Os recursos, eles são remédios, são taxativos na lei. E aí a criação de novo recurso é algo que não diz respeito. Vamos voltar lá para o 100, gente. Para o 109. Para o 190, gente. Pelo artigo 190, gente. O que as partes podem negociar? Seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Quando elas negociam criando recurso, gente, elas estão criando um dever para quem? Para o judiciário, elas estão dispondo sobre rotina jurisdicional. Não pode. Elas podem fazer um negócio processual para reduzir recursos, gente? Reduzir pode, porque elas não estão afetando a atividade jurisdicional. Mas elas não podem fazer negócio para criar recursos. Bom,
Inclusive, pessoal, aí a gente vai ter negócio processual, né, que, por exemplo, outro caso que é muito comum, negócio processual para definir garantia, também vem sendo feito com base nessa portaria. E a portaria, gente, ela até se preocupa em trazer algumas vedações, e aí é algo que a gente tem que tomar cuidado, especialmente meus colegas da Advocacia Pública aqui federal, porque a portaria, gente, ela veda alguns negócios jurídicos processuais aqui, e que até fazem sentido essas menções. Vejam, vou mencionar duas aqui, gente. Primeira, né? Quando eu tenho a necessidade de cumprimento do negócio, de alguma atividade por conta daquele negócio, gente, quando eu tenho a necessidade aqui de cumprimento por meio de outro órgão. Ora, isso faz todo sentido, gente. Por que que isso faz todo sentido? Isso faz sentido pelo fato de que quando nós temos um negócio processual, ele não pode ser uma estipulação em desfavor de terceiro. Negócio processual, gente, ele não pode criar um ônus para terceiro sem que o terceiro atue. Por quê? O terceiro tem que ser um terceiro interveniente aqui, que é o que a gente encontra, pessoal, que é o que a gente encontra aqui nesse inciso primeiro. Com toda razão, a PFN estabeleceu que, se depender de outro órgão, gente, esse órgão vai ter que anuir quanto ao negócio. Tá? Outro caso que eu também quero chamar a atenção de vocês, gente, é o inciso 3. Oi? Nesse caso do acordo, quem da Fazenda tem a responsabilidade de assinar esse acordo? Se a parte tem esse interesse, procura o advogado, o procurador do processo, a própria Bom, como é que fica isso, né, gente? Bom, aqui como é negócio processual, as portarias, elas regulamentam os poderes para isso, para os procuradores, e em que medida isso precisaria de uma autorização específica superior, porque, na verdade, gente, isso, de certa maneira, tem que ser um pouco análogo à ideia da Lei 9469, porque a Lei 9469, gente, é uma lei que, a Lei 9469, ela é uma lei que trata de quê? A Lei 9469, ela trata de uma série de aspectos de união e juízo, e ela trata de atos dispositivos por parte da Administração Pública Federal. Lá ela dá parâmetros de valor para fins de quem tem que autorizar. E aí, veja, a resolução, as portarias e resoluções que tratam disso, elas, em princípio, elas regulamentam ali certos poderes, mas veja, como o negócio processual, como muitas vezes ele pode impactar o crédito, aí vai depender da previsão da resolução, eventualmente estabelecer uma autorização específica de agente superior tratando. Tá? Aí depende da regulamentação de cada hipótese. Tá? Bom, e também aqui, né, pessoal, até na linha do que eu estava te falando, né, que em princípio, veja, os procuradores já ficam com poderes para isso pela portaria. Veja que o parágrafo único na última hipótese do inciso 5º, gente, ele prevê inclusive que, se for gerar custos adicionais, aí tem que ter a autorização da Procuradoria Geral Adjunta. Então, quem é que você tem que procurar primeiro? É o próprio procurador responsável pelo caso, porque aí, uma vez que ele repute pertinente aquele acordo processual, aí ele vai verificar se é caso de, por exemplo, ter que submeter à Procuradoria Geral Adjunta para fins de autorização, tá? Bom, então, pessoal, sobre os negócios jurídicos processuais envolvendo aí as execuções fiscais, tudo bem? Bom, então, era isso que eu queria trazer para vocês, essa análise aí da portaria. E agora, pessoal, nós temos de tratar ainda aí, vejam, nós estamos tratando de medidas executivas. Por que a gente falou dos negócios processuais? Né? Porque eles surgiram por conta da penhora de faturamento negociada, né?
Outras medidas executivas possíveis que a gente vai ter aqui, pessoal. Bom, outras medidas executivas que vão ser extraídas do Código de Processo Civil. Bom, penhora de cotas sociais. Gente, o Código de Processo expressamente regulamenta a penhora de cotas sociais. Mas vejam que a penhora das cotas sociais, pessoal, ela, na verdade, sempre é vista com muita ressalva. Por quê? Bom, em primeiro lugar, por um motivo prático. Qual é o motivo prático, gente? Porque a penhora da cota, vejam, o que a Fazenda vai fazer com aquela cota social se ela obtém aquela cota, se ela penhora aquela cota, né? Até porque geralmente, gente, se ela penhorou cota social de um sócio de uma sociedade, é porque ele usa aquela sociedade muito provavelmente de maneira abusiva, aquela sociedade sequer tem uma receita. Então, a Fazenda vai fazer o que com aquilo? Por exemplo, quando eu entrei para a área de execução fiscal lá na Procuradoria, tinha situações que eu via o pessoal da equipe pedindo, eu falava, olha, mas para que eu vou fazer com essa cota? Então, mas vejam, isso é possível? Gente. Isso gera problemas porque, por exemplo, né, isso entra numa questão de affectio societatis também. Dependendo da pessoa jurídica em jogo, gente, isso vai ser até uma questão de affectio societatis que nós vamos ter aqui. Bom, e o que acaba sendo mais útil, pessoal, em matéria de execução relativamente às cotas? Não é a penhora das cotas em si, mas a penhora do lucro relativo às cotas, a penhora daquele lucro relativo às cotas, daqueles dividendos, que a parte, então, que aquele devedor, então, gente, ele venha a depositar em juízo aquele lucro relativo às cotas. Por quê? Vejam, isso é melhor para o executado, porque se o executado, gente, ele está de boa fé, se aquela empresa não é uma mera fachada para descumprimento de obrigações tributárias, ele vai tentar resolver a questão, que ele vai parar de receber lucro. E também, gente, se ele está de má fé e aquela empresa ali é mera fachada para ele, para que o fisco vai ter aqui aquela penhora de cotas? Porque a penhora de cotas, gente, ela vai levar a uma dissolução parcial da sociedade, muito provavelmente. Então, é uma medida muito mais efetiva aqui, gente, usar a penhora do lucro relativo àquelas cotas. Bom, e aqui até, pessoal, vou começar por baixo aqui, porque a penhora portas adentro vai ter uma ligação com a penhora do imóvel. Outra medida possível, penhora de imóveis. A penhora de imóveis, né, gente? Primeira coisa, como é que o fisco sabe dos imóveis? Ele sabe dos imóveis ou porque a parte está dando aquele imóvel em penhora, ou porque o fisco fez uma busca junto aos ofícios de registro de imóveis ou de distribuição de escrituras, de registros de escrituras, que no caso aqui do Rio são o 5º e o 6º distribuidor. E aí, gente, se foi o devedor que deu o imóvel para fins de garantia aqui, gente, bom, primeira coisa, né? Bom, o imóvel, ele está lá na ordem de penhora do artigo 11? Ele está. Ele não é preferencial. Então, gente, se a Fazenda quiser continuar perseguindo o crédito por meio de penhora de dinheiro, ela pode continuar? Pode. Ela não fica vinculada, a Fazenda não fica vinculada àquela penhora, a Fazenda não vai, então, ficar vinculada a uma penhora do imóvel que foi oferecido. Ainda mais porque, gente, geralmente, o que o devedor faz? O devedor tem um imóvel para o qual ele direciona todas as penhoras, todas as garantias dele. E aí, geralmente, gente, ele já tem dívida de milhões, e o imóvel, por exemplo, 300 mil. Ora, não faz
sentido aqui. Então, por exemplo, é um cuidado que o advogado público tem que ter, de um lado, ver se aquele imóvel está livre de desembaraçado, se ele já está garantido outros créditos. E aí, por exemplo, na esfera estadual e municipal, gente, se já tem penhora da União, dependendo do valor, não vale a pena a penhora para o Estado. Por quê? Porque o crédito da União prefere ao crédito do Estado. E agora, é aquela coisa, né, gente? Pode ser que excepcionalmente aquele imóvel ele esteja livre, desembaraçado. E aí vai ser uma avaliação também aqui estratégica do procurador do ente público, avaliar se deve aceitar ou não aquela penhora. Eu, por exemplo, gente, em 4 anos e meio em execução fiscal, eu só aceitei uma vez penhora de imóvel, porque era um imóvel que estava realmente livre de desembaraçado e era um imóvel numa área líquida, era um imóvel em Botafogo, então já se imaginava que aquele imóvel realmente teria condições de satisfazer o crédito. Mas aqui, gente, há um direito subjetivo do executado a que a penhora se dê sobre o seu que a penhora se dê sobre o seu imóvel, gente. Não, porque não é um mecanismo preferencial. Aí é uma escolha fazendária isso. Que aí também, gente, vejam, a fazenda já tentou várias vezes penhora de dinheiro, não encontrou nada. Aí é melhor, provavelmente, aceitar aquele imóvel, claro, se for um imóvel com condições de satisfazer o débito. E no caso da penhora de imóvel, gente, qual é o problema muito comum que a fazenda vai enfrentar? Um problema muito comum enfrentado pela fazenda é o quê? É o imóvel ser um bem de família. Porque, gente, o imóvel usado para moradia, ele é bem de família. Ele tem aí tutela pelo Código Civil e pela Lei 8.009. E aí, o imóvel, gente, ainda que o devedor seja solteiro e sem filhos, ele vai ser bem de família? Bom, os nossos tribunais já tiveram de enfrentar essa tese. E mesmo sendo uma pessoa solteira e sem filhos, gente, pode ser uma pessoa sem colaterais, sem ascendentes, sem descendentes. Vejam, ainda assim, entende a nossa jurisprudência que esse bem é bem de família. Por quê? Porque a impenhorabilidade do bem de família, gente, qual é a sua ratio? A ratio não é simplesmente proteger a família, o lar da família, mas proteger o lar do devedor. Proteger o devedor quanto à sua moradia. Então, como reflexo da sua dignidade de pessoa humana, que ele tem ali a proteção à sua moradia. Tá certo, pessoal? A fazenda ela pode atacar algum imóvel para fins de atividades empresariais? Ele tem? Bom, como é que fica a questão para fins de atividades empresariais? Veja que aí a gente tem que olhar lá para o 833, que trata das impenhorabilidades. Veja que, pelo artigo 833, na verdade, o que ele prevê como bem impenhorável, lá no inciso 5º, veja, são os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, a impenhorabilidade, por exemplo, no caso da pessoa jurídica, né, vai ser sobre o seu imóvel, vai ser sobre o seu imóvel? Não, na verdade, a impenhorabilidade em si não é sobre o imóvel. O que ela vai poder justificar de impenhorabilidade é a impenhorabilidade de certos bens que ela tem ali dentro do seu fundo de comércio, gente, que ela diga que são essenciais para a atividade dela. Tá? E nesse ponto até, veja que é difícil também se encontrarem bens que têm uma verdadeira liquidez dentro desse fundo de comércio. Então, muitas vezes o próprio devedor, ele não questiona, ou o próprio devedor não questiona essa penhora, que muitas vezes, imaginem, é um computador 386, por exemplo, né, gente? Muitos de vocês não sabem nem o que é um computador
386, né? E é aquela coisa, são coisas tão, de tão pouca utilidade que não há porquê aqui falarmos numa penhora daquele produto. A própria fazenda, muito provavelmente, nem vai conseguir fazer um leilão exitoso quanto aquilo, tá? E aqui então, né, veja, quanto a essa penhora, e isso aqui que você me perguntou, entra na penhora portas adentro, né? Na penhora portas adentro da pessoa jurídica, pode haver a penhora desses bens. E aí compete à pessoa jurídica executada alegar, gente, que nesse caso a gente teria então uma impenhorabilidade daqueles bens. Só que muitas vezes, como eu dizia para vocês, eles não acabam alegando porque são bens tão antigos, inservíveis, que eles deixam de alegar essa impenhorabilidade, tá? Bom, e quanto à penhora do imóvel, gente, um ponto que eu ainda queria trabalhar com vocês, que eu acho importante, sobre essa questão do bem de família. Será que pode, porventura, aquele devedor dar aquele imóvel bem de família à penhora na execução fiscal? Validamente, gente, será que ele pode abrir mão da impenhorabilidade e indicar aquele bem à penhora? Bom, o que vocês acham? E por quê? Ouviu um sim ou ouviu um não? Vamos ver por quê. Tem direito de dispor, se ele está falando de forma, se ele está dispondo. Que ele estaria abrindo mão da sua impenhorabilidade, né? E quem falou não? Não por quê? Uma lei que assegura. É interesse do Estado porque aquela pessoa também tenha a moradia dela, né, violada. Ou seja, que aqui haveria um interesse público naquela impenhorabilidade, ela deixaria de ser, portanto, um interesse privado aqui só do executado. Bom, gente, essa é uma questão que é polêmica nos tribunais. Se poderia ou não haver a renúncia a esse caráter de bem de família do imóvel. E aí, pessoal, nós vamos ter entendimento no sentido de que, como essa impenhorabilidade vem para resguardar a dignidade de pessoa humana do executado, essa impenhorabilidade aqui do bem de família, que não poderia haver a renúncia. De outro lado, gente, e aí é a posição que eu marco, acho melhor, mas vocês vão dizer, professor, você está sendo parcial, porque você é advogado de exequente, né? Me parece, gente, que vejam, a impenhorabilidade aqui, gente, ela vem para proteger o executado. Então, se o executado quiser abrir mão dela, vejam, ele faz isso no âmbito de sua autonomia de vontade. Ele não poderia vender aquele imóvel bem de família? Poderia. Então, se ele pode vender, ele poderia dar em penhora aquele bem. Eu já vi um caso desse, gente, já assim, disse isso para vocês porque já existem casos na jurisprudência, e eu já vi um caso desse, em que a pessoa deu bem a penhora, aí, bem foi penhorado, foi a leilão, e aí, antes de sair a carta de arrematação, o que a pessoa fez? Peticionou, olha, é bem de família, é nulo esse leilão. E aí, gente, o juiz anulou, foi necessário ir para o tribunal dizer, olha, aqui até um venire contra factum próprio, eu estou incorrendo num comportamento contraditório quando eu dou bem a penhora e depois eu digo que é caso de impenhorabilidade. Acho que reforça o seu entendimento a questão de que o bem de família, se você dá ele como garantia numa locação, ele já vai poder ser penhorado. Ele deixa de ter essa garantia da impenhorabilidade. Então você abre mão dele nessa situação. E até aproveitando o seu gancho, né, que você levantou aí da garantia, a gente tem que lembrar até, gente, que no caso do bem de família, a Lei 8.009, ela já traz várias exceções à impenhorabilidade. O que nos mostra, a bem da verdade, pessoal, essas várias exceções, no fundo, elas nos mostram que essa é uma impenhorabilidade relativa. Então, sendo relativa, né, isso é mais um fundamento. Porque, veja, o bem pode ser dado em garantia aqui, a colega trazia a questão da locação, mas, por exemplo, a gente poderia trazer até, gente, o caso, né, de eu dar o próprio bem em garantia quando eu pego um financiamento imobiliário, que aí a própria lei coloca que isso é uma exceção à impenhorabilidade. Como
cobrança de PTU, condomínio. Certas cobranças, né, que é como IPTU e condomínio, que fogem dessa impenhorabilidade. Eu acho que a locação é o que melhor caracteriza, porque a locação você não é obrigado, você não é uma dívida referente ao imóvel, não é nada, você fez porque quis. Já tá Sim, fora. é uma questão Tal qual de eu peguei autonomia imóvel da porque eu vontade, quis. assim. Mera e simplesmente. Verdade, Autonomia da vontade. Concordo. E, assim, gente, essa questão do venire, né? Eu lembrei de um fato curioso só para distrair aí a turma, né? Há um tempo atrás peguei um caso, gente, em que fomos ter uma penhora portas adentro, né? E aí foi achado um automóvel. E aí o executado falou, olha, tudo bem, então toma meu imóvel em garantia, toma meu automóvel em garantia, né? E aí, nesse caso, né, a gente pensou, nossa, né? Acabou que ele aceitou logo de cara dar o automóvel dele em garantia, né? E aí, qual é o próximo passo, gente? Depois da penhora de um automóvel, de um veículo, eu tenho que registrar essa penhora junto ao registro do veículo, né? Aqui junto ao Detran. E aí, na hora que o juízo foi fazer o registro junto ao Detran, o automóvel que ele deu a penhora, na verdade, gente, era do empregador dele. Ele trabalhava como motorista e deu o automóvel, né? Gente boa, né? Ele, né? Inclusive, né? Naquele caso, a gente devia até ter mandado um ofício para o empregador para contar o que ele tinha feito, né? Mas, nesse caso, o que o juiz fez, gente? O juiz até aplicou litigância de má-fé nele, mas aí, qual é o problema? Aplica litigância de má-fé, mas o sujeito já não pagou o principal, para que serve a litigância de má-fé, né? Que aí até, gente, até uma questão que eu vou falar nas medidas executivas atípicas já, é a questão da prisão civil, que a gente vai ter que ainda também abordar aqui. Mas esse tipo de medida é aplicar litigância. E nada, aqui vai ser a mesma coisa, o sujeito que faz isso, ele não tem nada no nome dele, né, gente? E uma outra questão sobre a penhora do imóvel, gente, que eu quero abordar com vocês, que é um ponto importante em matéria de execução. E se o imóvel é um imóvel de elevado valor? Um imóvel de valor suntuoso, que, portanto, gente, será que nesse caso esse imóvel poderia ser penhorado e dar-se ao devedor um valor razoável do produto do leilão para que ele adquira um outro imóvel, gente? Bom, essa é uma questão polêmica, pessoal. Isso é bastante polêmico. Na doutrina, vários autores defendem que isso é possível. Por quê, gente? Qual é a ratio dessa impenhorabilidade? Vamos voltar para ela. A ratio qual é? Proteção à moradia, proteção à dignidade humana. Ora, gente, será que o devedor tem o direito aí, inerente à sua dignidade humana de morar, por exemplo, na Avenida Vieira Solto? Será que ele tem esse direito? E vejam, eu estou dando esse exemplo da Vieira Solto, gente, porque nos livros a gente só lê sobre o assunto, mas, sem dúvida, esses 4 anos e meio, gente, eu fiquei responsável por 60 mil execuções fiscais, em média, ao longo de todo o tempo. E foi uma verdadeira escola de tudo que poderia acontecer numa execução, eu pude ver ali. E vejam, eu tinha um caso, que não era um caso só, gente, porque, na verdade, é uma certa pessoa física que criou várias e várias pessoas jurídicas e não pagava ICMS em nenhuma delas. Isso levou a execuções em face a essas muitas pessoas jurídicas que foram redirecionadas, então, ao sócio administrador. E aí, gente, essa pessoa só tinha um bem no nome, não tinha nem dinheiro na conta, mas morava num apartamento de quase 500 metros quadrados na Vieira Solto. Né? Então, um caso, vejam, paradigmático do que a doutrina fala, do que a doutrina debate. Esse imóvel, gente, esse imóvel era um imóvel que, inclusive, na alta, aquele imóvel valia, naquela época que a gente estava com um boom imobiliário aqui no Estado, antes de a gente ter, né, o apocalipse econômico-financeiro do Estado, né, esse imóvel valia uns 40 milhões no mercado. Será que aquele devedor, que obviamente não podemos citar nomes por questão de sigilo fiscal, será que aquele devedor tem direito, gente, à dignidade humana dele, que ele fique morando na Vieira Solto e que não tem R$1 na conta, né? Vejam que aqui, gente, bom, o que o juiz poderia fazer de repente? Olha, tudo bem, em termos de dignidade humana, não vou tirá-lo daqui,
para dar um valor para ele comprar uma casa numa comunidade. Mas, se o juiz acha, então, gente, que não pode alterar tanto o padrão dele, ora, dá para ele, então, o equivalente o valor equivalente a um imóvel de 100 metros quadrados, na Visconde de Pirajá, então, né? Não precisa ser em outro bairro. Estou dando exemplo, gente. Se o problema é proteger a dignidade humana, será que ele tem o direito a dignidade humana dele é ter vista da praia? Será que não pode botar ele para uma rua mais de dentro e com um imóvel um pouco menor? Né, gente? E até porque esse caso... E aí vejam, o que o Estado fez, gente? O Estado questionou. O Estado brigou pela penhora desse imóvel e nós não conseguimos obter a penhora desse imóvel. Só que esse imóvel, gente, foi penhorado em outra justiça, que vocês já devem até imaginar. Esse imóvel foi penhorado na Justiça do Trabalho e lá foi, então, objeto até de leilão. E aí lá, vejam, aí foi um leilão por 9 milhões e pouco na Justiça do Trabalho. Nesse caso, certamente, né, o Estado vai ficar a ver navios, porque, muito provavelmente, se ele deve tanto para o Estado, gente, ele também não estava pagando várias obrigações trabalhistas e não devia estar pagando a União. Então, muito provavelmente, o produto daquele bem vai ser objeto de... vai ser todo comido pelas execuções fiscais federais e pelas execuções trabalhistas. Então, nesse caso aqui, gente, pra vocês terem ideia, porque esse caso saiu até na Veja, não saiu o fato de ele ser executado do Estado, mas saiu porque é uma pessoa conhecida e falava-se, inclusive, que ele tinha execuções condominiais e também o condomínio não tinha conseguido a penhora do bem ainda, porque até assim, esse devedor também é um caso à parte, gente, porque, por exemplo, semana passada mesmo, né, eu tinha um caso lá que já estava há 5 anos que a gente já tinha redirecionado para ele e a gente não conseguia ter uma penhora. Por quê? Ele criava tanto tumulto na execução que o juiz não apreciava as nossas petições pedindo medidas executivas. Aí o juiz mandou para a gente, ao Estado, para falar sobre prescrição intercorrente. Aí nesse dia eu não estava abençoado, né? Aí eu fiz aquela petição falando, olha, excelência, se houver alguma prescrição intercorrente, é fato exclusivo do judiciário que não está apreciando as petições do Estado e está deixando esse executado fazer chicana processual. Ele tem N execuções aqui perante esse mesmo juízo. Então, assim, né, gente, ainda tem esse problema, né? O devedor, vejam, né? O problema até de análise econômica do processo. O devedor sabe que a execução é um processo que ele pode bagunçar tanto, gente, que compensa não pagar. Para tentar uma prescrição intercorrente, para fazer planejamento tributário com rolagem de dívida. Né? Então, esse é um problema da nossa execução, gente. Um problema grave que existe. Bom, mas então, gente, essa é uma tese, né? Essa tese da penhora do bem de família, de valor muito alto, é uma tese polêmica na jurisprudência, como eu disse a vocês, aqui aonde isso foi obtido foi lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, nesse caso. Bom, e a penhora portas adentro, gente, ela também é uma medida possível, que aí vai ser utilizada tanto em face de pessoas jurídicas, como em face de pessoas físicas. E, no caso das pessoas jurídicas, quando a colega aqui me perguntou, a gente falou do problema, né, e da pessoa jurídica, que, como a gente dizia, né, que muitas vezes os bens são atrelados ao exercício da atividade econômica e ainda assim, gente, muitos sem um grande valor econômico. No caso das pessoas físicas, gente, a penhora portas adentro, por sua vez, ela infelizmente não vem sendo uma medida muito efetiva, porque o oficial de justiça, gente, ele acaba tendo um conhecimento muito do homem comum. Né? Então, o oficial de justiça, gente, como ele tem um conhecimento muito a nível de homem comum, ele olha para as coisas da casa e vê só aqueles bens que são inerentes à vida daquela pessoa. E aí, certifica que não penhorou, porque só havia os bens tais inerentes à vida da pessoa. Só que aí, por exemplo, o que eu me questiono, gente, o oficial de justiça muitas vezes não pensa, por exemplo, se tem uma peça de cristal ali, se tem uma obra de arte. Nesse caso, por exemplo, gente, muito provavelmente
aquele devedor deveria ter obra de arte, deveria ter peças caríssimas ali dentro daquele apartamento dele. E aquilo, gente, não estaria coberto pela impenhorabilidade. Né? Então, o grande desafio da penhora portas adentro hoje, me parece que é qual, gente? É capacitar o oficial de justiça para ter esse olho quando vai fazer a penhora portas adentro. Aí o que, por exemplo, eu recomendo para os colegas advogados públicos, né? Bom, aí eu recomendo que façam o quê? Que já procurem na petição em que pedem a penhora portas adentro, que o juiz expressamente indique ao oficial de justiça que verifique bens que não se insiram na impenhorabilidade, tais como, acho que vale até colocar, né, um tais como e já dar ali algumas sugestões, né? Naquele caso, imagine, né? O oficial de justiça acha um ovo Fabergé, né? Como foi aquele caso que levou lá aquela discussão na Justiça Federal, né? O ovo do Ike, né? Que foi visto pelo Ike no Fantástico, e levou ele a questionar por que o ovo estava na mesa do juízo, o ovo que havia sido apreendido, né? Por exemplo, né, gente? Também uma outra penhora que pode acontecer, gente, mas que muitas vezes ela acaba não tendo grande efetividade porque depende de um fator externo. É a penhora no rosto dos autos, que é aquela penhora de um crédito que a parte tem em outro processo. A penhora no rosto dos autos, gente, por sua vez, ela pode ser uma medida possível, né? Ela pode ser uma medida interessante, mas qual é o grande problema da penhora no rosto dos autos, gente? Ela depende de um outro fator. Por quê? Ela depende primeiro de uma alha. Qual é a alha, gente? Se o contribuinte vai sair vencedor no outro processo. Né? Em segundo lugar, gente, ela depende de um outro fator incerto, que é o quê? É o tempo. Eu não sei o tempo que vai demorar para o contribuinte se sair vencedor naquele outro processo. Eu, particularmente, gente, só uso essa medida quando? Só em última hipótese, que eu costumo usar essa medida porque ela acaba ficando sujeita a esses efeitos, né? Condicionada aí a esses dois elementos que são bem delicados. Bom, e aí vem, né? Agora um outro ponto para nós. E aí o desafio, gente, é qual? Como tornar a execução fiscal mais efetiva, né? Bom, aqui, em primeiro lugar, algo que a gente falou no outro encontro um pouquinho, né, gente? Estímulos à consensualidade. Os estímulos à consensualidade, gente, eles são uma via que pode levar a execução ser mais efetiva, porque quando eu penso em acordos tributários, que a gente falava da possibilidade de acordos, e mesmo, gente, estímulo à consensualidade processual, acordo em matéria de processo, negócio jurídico processual. Então, a consensualidade, ela pode tornar mais efetiva a execução, seja porque eu faço um acordo para a satisfação do crédito, seja porque eu faço um acordo para melhorar a performance da execução. Dois pontos. Um, a penhora de receita de contratos administrativos e, inclusive, do contra do próprio, né? Uma espécie de compensação. Bom, quanto à penhora de receita de contratos administrativos, gente, eu já fiz isso uma vez, tá? Já consegui uma vez essa penhora de receita. Agora, qual é o grande problema nessa penhora, tá? Primeiro, né, a fazenda ter ali essa informação mapeada, que é muito difícil para a fazenda ter essa informação. Os sistemas da União, eles até são mais eficientes e conseguem mapear melhor. Agora, um outro problema que acontece às vezes na prática, qual é? O contratado da administração diz, olha só, excelência, esse valor é para pagar a remuneração dos funcionários. Então, se Vossa Excelência penhorar isso aqui, eu não pago os funcionários. Aí, o que tem juiz que faz? Gente, tem juiz, o pior dos mundos, eu acho que é só o juiz, o juiz simplesmente desbloquear. Eu acho que se o juiz quer proteger a remuneração daqueles funcionários, então o que o juiz tem que fazer? Então tá, me traz aqui a sua folha, indique todas as contas, que esse valor vai ser transferido para todas as contas salário dos servidores.
Né? O ideal, gente, é que se eu fosse juiz, né, seria fazer isso, e não meramente desbloquear. Porque desbloquear, quem me garante que ele vai usar aquele valor para pagar as remunerações, né? Eu sei que isso vai dar um trabalho, gente, porque isso gera, né, isso torna o juiz praticamente gestor da folha do devedor. Mas vejam, a intervenção no devedor, gente, ela é uma figura que em certo tipo de execução é possível. Então, por que ela não pode ser uma medida executiva atípica? Vejam, ela é tipificada em algumas situações, a intervenção. Por exemplo, em questões concorrenciais, em questões societárias, conflito societário. Agora, gente, a intervenção ela é uma medida possível até como medida executiva atípica. Por exemplo, isso é comum, isso pode ser comum em matéria de controle de política pública. Por que não em matéria, gente, de um mal devedor? Por exemplo, mal devedor que já tem figura de intervenção sobre ele. Gente, falência. Eu não tenho administrador judicial, gente. Então, é um exemplo que já tem na lei. Por que não admitir isso, vejam, como uma medida executiva atípica, né? Agora, caminhando para as medidas atípicas, gente, por que eu não posso ter uma intervenção como uma medida executiva atípica? Né? E... oi? Não, se você continuar, eu tenho uma outra dúvida nessa mesma questão da penhora, que acho parece polêmico, que é a questão da dação pagamento de bem imóvel, que a União não tem tempo que regulamentou, e a previsão da adjudicação compulsória do imóvel na execução fiscal. Porque na lei da dação, quem oferece o bem tem que abrir mão dele como um todo, independentemente de ser um crédito maior, um débito menor do que o crédito que vai ser levantado. Enquanto que na adjudicação compulsória, o juiz ele exige a devolução do valor excedente. Assim, eu, Marco, acho o seguinte, eu acho que até por uma questão de enriquecimento sem causa, tá? Eu acho que se o bem vale mais do que o valor da execução, eu acho que teria que ser dado crédito àquele devedor quanto àquela diferença. Então, por isso que eu, particularmente, eu acho que a dação em pagamento, ou ela teria que ser objeto do acordo, assim, olha, realmente, eu não ando da minha autonomia de vontade, eu prefiro, vale só um pouco mais, tá? Agora, veja, compulsoriamente, né, se é uma adjudicação compulsória, uma adjudicação com meio executivo, aí veja, pelo próprio Código de Processo, eu tenho que ter o pagamento da diferença. Eu acho que essa questão da dação em pagamento que você levantou, eu acho que ela faz sentido, né? Só porque, veja, eu na minha autonomia de vontade acho que, como a diferença é pequena, eu prefiro dar logo em pagamento porque eu quero me ver livre da execução. Mas, no geral, se a diferença é grande, eu, se fosse advogado do contribuinte, eu ia dar o bem em garantia na execução para que tivesse a asta pública ou ali a União adjudicasse o meu imóvel. Parece um esvaziamento do próprio instituto. Parece que você... Mas o que você acha que esvazia o instituto? Não, exatamente. Se a margem for muito grande, se ela for pequena, até pelo custo do credor de vender, a perda que ele vai ter. Agora, se for grande e você se nega a devolver alguma coisa, parece que na verdade você não tem interesse em fazer aquela dação. Né? Mas é porque eu entendo o teu ponto, né? Mas aí veja, eu acho que por isso que, se a diferença é grande, não cabe a dação. Aí eu acho que tem que ser judicial, tem que ser uma indicação daquele bem ali, a penhora. E aí, se a fazenda quiser adjudicar, veja, vai ter que seguir o procedimento aqui da LEF em conjunto com o CPC e a fazenda vai ter que depositar a diferença. Tá? Beleza? Eu acho que fica melhor, sabe? Porque aí é uma escolha minha, contribuinte. Será que eu quero abrir mão da diferença? Ou será que eu vou querer a diferença, então vai para o judiciário? Porque também tem um risco quando ele vai para o judiciário, né, gente? Porque se a fazenda não quiser adjudicar o bem e o bem for a leilão, geralmente no leilão o preço despenca. Então, também ele não tem a certeza de que, até que ponto, de repente, ele não vai permanecer até com débito. Ali ainda tem isso, né? Bom, também, gente,
desjudicialização da execução, uma outra via que a gente até mencionou na aula passada, que tem aí projetos para tentar criar uma execução fiscal administrativa. E também, gente, outro desafio que aqui é importante nós pensarmos para melhorar a efetividade da execução, as medidas coercitivas indiretas que estão tipificadas. Quer dizer, gente, medidas que... E aí, em seguida, a gente fala das atípicas. Porque existem, gente, nós temos de ter em mente que existem medidas coercitivas que já estão, inclusive, tipificadas, procurando trazer o quê, pessoal? Procurando trazer, então, sobre o devedor uma pressão para ele cumprir a obrigação. Procuram trazer ao devedor uma pressão para ele cumprir a obrigação. E aí, gente, essas medidas, né? Trago 3 aqui. Nós temos o protesto, que hoje, gente, o protesto, né? Ou ele é extrajudicial, ele é feito anteriormente, ou, então, o devedor, gente, na execução, acaba tendo ou um pedido de protesto ou de inclusão em cadastro restritivo de crédito. Os grandes entes, pessoal, eles já têm uma política de protesto, desde logo do débito, para com isso forçar o pagamento. E vejam, aqui no Rio, gente, a gente fez até um trabalho grande com uma consultoria que mostrou que o protesto, gente, ele estava tendo 4 vezes mais êxito do que a execução para satisfazer o crédito. E a União também, gente, eu participei de um evento com a PFN lá em São Paulo, em que foi trazido pela chefia da PFN, até foi a procuradora-geral adjunta à época, que trouxe dados que mostravam que o protesto também para a União estava sendo muito mais efetivo do que a cobrança judicial do crédito. E o 782 do Código, gente, também prevê, o 782 também prevê a inclusão em cadastro restritivo de crédito. Prevê aí também a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito numa execução de título extrajudicial. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas em que momento será utilizada essa inclusão em cadastro restritivo? Qual é o momento processual próprio para isso, gente? Bom, o que os magistrados têm usado predominantemente? Pessoal, os magistrados predominantemente, eles vêm entendendo que essa é uma medida subsidiária. Embora tipificada na lei, ela seria subsidiária. Ela seria usada pela Fazenda apenas depois de tentar as medidas executivas, apenas depois de tentar as medidas executivas que já estão previstas tradicionalmente, aquelas medidas que levam a uma possibilidade de satisfação, as penhoras. Só depois de tentar as penhoras é que, para muitos magistrados, gente, seria utilizada a inclusão em cadastro restritivo de crédito. E uma outra medida que foi trazida mais recentemente, que, salvo engano, acho que vocês até abordaram, é a averbação premonitória, que foi trazida pela alteração da Lei 10.522. Outra medida, gente, que claramente procura compelir ao pagamento, porque uma averbação do débito junto a registros de bens daquele devedor é um mecanismo que tenta forçá-lo a pagar para que ele possa voltar a ter uma ampla disponibilidade patrimonial. Aí vocês vão falar, professor, essas medidas são constitucionais? Gente, a última vez que eu tinha visto, havia 9 adins contra a averbação premonitória. Para mim, eu não vejo inconstitucionalidade. Porque, sinceramente, gente, se a pessoa tem um débito, qual é o problema de constar um débito que não está pago, que já está vencido? Não vejo problema disso constar junto a registros dela. Isso é uma forma de proteção ao credor também. Aquela pessoa tem liberdade patrimonial, gente? Ela até tem a sua liberdade de disposição patrimonial, mas ela vai assumir os riscos quanto a isso. Mas ela irá assumir os riscos quanto a isso. E também o terceiro adquirente.
Isso até, gente, é uma proteção para o terceiro adquirente, em última análise, de que se tem averbação premonitória, que ele vai correr um risco se ele adquirir o bem. Bom, e ao lado das medidas tipificadas, gente, vem à tona as medidas executivas atípicas. O Código de Processo Civil, gente, ele trouxe para nós as medidas executivas atípicas. Aonde? Lá no artigo 139, inciso 4º do CPC. O Código no 139, inciso 4º, trouxe um verdadeiro poder geral de efetivação de decisões, um poder geral de efetivação de decisões ou de obrigações em geral para o magistrado. O magistrado tem um poder geral para efetivar, seja suas decisões, sejam as obrigações cobradas judicialmente. E o que é esse poder geral de efetivação, gente? É o poder judicial de adoção das medidas adequadas, é o poder judicial de adoção das medidas adequadas para a satisfação da obrigação. No CPC de 73, gente, o Código até trazia, no CPC de 73, uma menção a esse poder de efetivação de decisões para a tutela de obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Só que o 139, gente, ele trouxe esse poder de forma ampla. Vejam o inciso 4º nos códigos de vocês. O inciso 4º, inclusive, gente, ele é expresso falando em que ele coloca, inclusive, na obrigação de pagar. Então, o código, gente, ele deixa claro que o poder geral de efetivação de decisões, ele é um poder que vai se aplicar para todas as espécies de execução. Ou seja, gente, qual é a mensagem que o código deixa aqui? Que eu até tinha mencionado na aula passada para vocês. Está quebrada a especificidade da execução. A execução não tem que ser satisfeita necessariamente por um único tipo de medida executiva, apenas pela penhora. Pode ser que a penhora não se mostre como a medida mais adequada. E aí, gente, eu tenho que buscar outras medidas executivas, inclusive as atípicas. E aí, medida executiva atípica, ela fica muito na esfera também, gente, da criatividade do advogado e do magistrado. Aí é o desafio do advogado de um exequente, aqui no caso, na execução fiscal, o desafio do advogado público é buscar medidas executivas que possam ter uma maior efetividade. E aí, pessoal, nós temos variados tipos de medidas executivas que podemos encontrar, né? Quais são as grandes medidas executivas que nós vamos ter previstas lá no... nós vamos ter, utilizadas no âmbito do judiciário, gente? São a apreensão de CNH e passaporte e também bloqueio de cartão de crédito. Essas são as grandes medidas em debate, sobretudo para as execuções de quantia, pessoal. E qual é o parâmetro para controle das medidas executivas, gente, atípicas, né? Qual é o parâmetro para controle delas? É a proporcionalidade. O parâmetro aqui, pessoal, é a proporcionalidade, porque a proporcionalidade, gente, ela, na verdade, ela até pode ser extraída da menor gravosidade da execução, lá do artigo 805, melhor dizendo. Lembram que na aula passada a gente mencionou que, a gente até mencionava, olha, a menor gravosidade, ela convive com a efetividade da execução. E vejam, o artigo 805, quando prevê que a execução deve ser dada no meio menos gravoso possível, gente, ela envolve o quê? Uma análise de proporcionalidade da medida executiva. E isso, gente, tem que ser trazido também para onde? Para as medidas executivas atípicas. Por isso que tem que haver uma análise de proporcionalidade delas. E aí, pessoal, então, a meu ver, pessoal, sinceramente, não vejo qualquer problema
na apreensão de CNH e de passaporte. Por quê, gente? Porque o argumento que é usado é: isso fere o direito de ir e vir do executado. Bom, gente, primeiro, em um monte de países, executado não pode nem sair do país. Países da Europa, países que prestigiam muito mais direito fundamental do que a gente, né? Então, vejam, será que o devedor, gente, que não pode pagar um débito, ele pode viajar para o exterior? Será que aqui, gente, né, então ele só tem dinheiro para uma determinada coisa, não para cumprir o débito dele? E vejam, né, isso é fazer chacota com o Poder Judiciário que está cobrando débito. Lá fora isso é gravíssimo. Aqui, gente, é que vem essa ideia de, isso fere o direito de ir e vir? Com todo respeito, não fere, gente. O direito de ir e vir permanece existindo. Porém, a pessoa não pode viajar para fora do país e não pode dirigir enquanto ela não satisfizer o seu débito. E aí aqui, gente, né, esse direito de ir e vir que está sendo restringido, por assim dizer, e não violado, ele, gente, tem que também ser ponderado com o direito de acesso à justiça do exequente, o direito à efetividade da execução. Então, pessoal, é uma questão de ponderação aqui. Aí alguém poderia me dizer: professor, mas o executado ganhou a viagem de um amigo. Que bom que ele tem um amigo que paga uma viagem para o exterior para ele. Me apresenta também, que quero ver se esse amigo paga uma para mim também. Mas, se isso aconteceu, gente, então ele que prova em juízo que foi o amigo que pagou. E aí o juiz, gente, né, nesse caso tem que provar, tem que exigir que o amigo prove o lastro para pagar aquela viagem, se o amiguinho não é um laranja, né, que pagou a viagem. Bom, aqui também, gente, o devedor pode dizer: olha, eu sou executivo que trabalho viajando para o exterior. Bom, aí, gente, nesse caso, realmente a medida se mostra desproporcional, porque impede que ele trabalhe e, por consequência, pague. Mas aí ele vai provar isso em juízo. CNH, gente, CNH, ora, se eu não posso, gente, pagar, vejam, eu não posso ter veículo. Até certamente não foi verificado lá, gente, que foi verificado lá que eu não tenho veículo. Então, vejam, mas eu trabalho como motorista. Bom, então eu provo que eu sou motorista do Uber, ou eu provo, gente, que eu sou caminhoneiro, né? Eu provo isso. Eu não dirijo, mas eu não tenho carro e nem trabalho dirigindo, mas eu estou atualmente tendo que levar um familiar doente para fazer tratamento e tenho que levar de carro. Ora, gente, nesse caso realmente a medida é muito gravosa, mas então prove isso. Então vejam, estamos sendo aqui, gente, drásticos? Não. É uma questão de proporcionalidade à luz do caso concreto, gente. Se aquilo se mostra excessivamente gravoso, concordo plenamente, tem que afastar a medida. Mas o problema é que, no geral, isso não é excessivamente gravoso. O problema é que, no geral, muitas vezes o devedor, gente, ele só está querendo se ver livre de uma medida para continuar a dever, e esperar chegar a prescrição intercorrente. Bloqueio de cartão de crédito, gente, essa eu já acho um pouquinho mais polêmica, né? Porque pode ser que aquela pessoa, ela não tenha condições de fazer pagamentos se não for por meio de cartão de crédito, né? Então aqui talvez o que eu acho que poderia ser feito o bloqueio vai se dar em X dias, porque aí se aquela pessoa ainda precisa usar o cartão de crédito, gente, ela pode se programar para, nos próximos dias ela vai perder, é como o cartão que vence, né? E que ela vai precisar de outro cartão, então ela já vai se programar porque vai ter ali, e aí também o juiz oficiaria o cartão já avisando, a partir do dia tal bloqueio. O cartão nesse caso, gente, se ele quiser vetar o crédito da pessoa, uma vez que ele já sabe que a pessoa é devedora, aí é uma escolha dele. Desculpa, professor. Bom, mas então, pessoal, é uma questão de proporcionalidade. Por exemplo, uma medida desproporcional agora, que acho que todos concordaríamos que é desproporcional, gente. Lá na Bahia, não foi uma questão fiscal, mas foi uma questão de fazenda pública. Na Bahia, gente, houve uma decisão determinando que o Estado da Bahia nomeasse e empossasse um candidato de concurso. Acho que foi uma tutela antecipada, mas não foi cumprida. Foi arbitrada a multa, gente, e a multa correu um tempo e não foi cumprida. Aí o que o juiz fez? O juiz mandou cortar a luz.
da secretaria responsável pelo cumprimento do julgado. Ora, essa medida aqui, gente, ela é desproporcional, acho que todos concordamos que ela é desproporcional. Vejam, primeiro, né, ela é desproporcional, gente, porque ela é excessivamente gravosa, né, porque eu paro todas as atividades de uma Secretaria de Estado que é necessária para o cumprimento de vários interesses públicos. E em segundo lugar, gente, ela até, na minha opinião, ela não passa pela proporcionalidade porque ela também é inadequada. Porque, vejam, gente, esse juiz, ele achava que, como é que a secretaria cumpria aquilo, gente? Ela nomeia num caderninho? Não, né? Como é que ela pratica os atos para nomear e empossar, gente? Como é que ela inclui alguém em folha? Né? Porque não é só nomear e empossar, né? Incluir folha também. Como é que ela faz tudo isso? É via digital. E se eu cortei a luz? Como é que eu faço isso, gente? Não tenho como, né? Então, com todo respeito ao magistrado, gente, que claro, né, ele se viu diante de uma situação em que ele queria o cumprimento do julgado, mas aquela medida, com todo respeito, ela era desproporcional, tá? Temos até, gente, pessoas usando autotutela e se valendo de medidas executivas atípicas. Sim, por exemplo, vocês viram o caso do credor que botou um carro de som para ficar na porta do devedor falando que ele era devedor, né? Isso, mas aí veja, isso aí é autotutela, né? O juiz muito provavelmente não vai deixar, o juiz não vai deferir uma medida para essa, né? O outro também colocou uma faixa enorme, eu até tinha foto disso, podia até ter botado aqui nos slides, botou uma faixa enorme, cuidado com fulano, ele não paga a dívida. Aí tem outro também, cuidado com fulana, porque ela está de olho no marido das outras. Tem essas coisas assim, né, gente? Mas isso é autotutela, né? Então, e uma última medida que a gente poderia ainda levantar. Bom, antes de falar da última medida, gente, e na jurisprudência do STJ, gente, na jurisprudência do STJ, bom, o entendimento dominante na jurisprudência do STJ da terceira e da quarta turma, gente, que são de civil e empresarial, né, direito privado em geral, é pela possibilidade da medida, se essa medida, vejam, for uma medida subsidiária, devidamente justificada. Na terceira e na quarta turma, gente, então, eles admitem isso. Até em alguns casos, vocês vão ver que eles não admitiram em concreto, mas eles colocam lá. Em tese, ela é admissível, de forma subsidiária. Por exemplo, um caso paradigmático disso, gente, foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, em que eles entenderam que seria possível aquela apreensão de passaporte. Aí até, gente, esse caso foi para o STF agora, né? Mas até o pessoal num grupo de professores até brincou porque parece que ou ele fez um acordo ou ele pagou. Aí o pessoal brincou, bom, vê-se que a medida realmente foi efetiva, né? Naquele caso. E no caso do Ronaldinho Gaúcho até, gente, o STJ sequer discutiu subsidiariedade, porque disse que é evidente que ele teria condições de pagar, e aí não entrou nessa questão da subsidiariedade. Mas os julgados, em geral, quando falam da admissão, exigem a tentativa das medidas tradicionais primeiro, tá? Porém, recentemente, pessoal, isso aí foi há 2 semanas, a primeira turma julgou um HC, o HC, porque eu quis botar muito da ementa aqui para vocês, mas ficou pequeno, é o HC, gente, 453870, entendendo que, gente, entendeu? Na verdade, recentemente foi divulgado, né? Entendendo que não seria possível na execução fiscal termos essas medidas atípicas. Acho que isso aqui é terrível, e principalmente porque o argumento, gente, o argumento para mim não se sustenta. O argumento qual foi, gente? O argumento foi em síntese. Depois vocês olhem o julgado como... porque também a ementa era muito grande, mas o que eles entenderam, gente? Eles entenderam que a Fazenda já tem muitos benefícios processuais na execução e que por isso que não se aplicariam as medidas executivas atípicas, que seria mais um mecanismo de desigualdade sobre o devedor. Só que com todo respeito ao entendimento do nosso colendo do Tribunal Superior, gente, me parece que se esses benefícios da Fazenda fossem efetivos,
39% dos processos do país não seriam execuções fiscais e só 8% das execuções levariam a um êxito no judiciário. Então acho que esse julgado, gente, ele acabou sendo, com todo respeito, pouco jurídico e pouco sistemático, que não olhou para o fato de que essas medidas, no fundo, a execução tradicional, no fundo, ela não está levando a um resultado efetivo. E essas medidas têm cobranças indevidas. Afinal de contas, esse aqui é a cobrança indevida e eu tenho, por exemplo, isso, o meu passaporte, CNH, em relação a isso, indenizações. Indenizações em relação a isso. Tem posicionamento? Olha, por enquanto ainda não tem posicionamento Tem da... diferença se é ativa, se é ativa? Então, olha, o devedor, o exequente, ele tem responsabilidade pelas medidas executivas que causem dano, pelo Código, só na execução provisória. Na execução definitiva, não tem uma previsão de que ele responde. Por quê, gente? Porque na execução definitiva é de um título ou que é judicial transitado em julgado, ou é um título que é extrajudicial e, portanto, é perfeito. Então, perfeito no sentido que ele não depende ainda de uma ratificação judicial. Então, por isso, no geral, não se tem, gente, uma... Mas isso considerando que foi, no final das contas, os embargos da execução foram procedentes, né? A possibilidade do processo. Bom, aí nesses casos, gente, nós ainda não vimos julgados reconhecendo responsabilidade para essa situação, tá? Eu acho delicado, gente, porque como a execução definitiva e a lei não previu responsabilidade, veja que isso gera até um risco sobre o Estado e, especialmente por conta do judiciário, porque aí, veja, foi o juiz que adotou a medida. Se o juiz adota uma medida dessa, gente, de ofício, e ele pode fazer porque é o juiz que escolhe as medidas executivas que ele reputa adequadas, isso ainda vai levar a uma discussão de responsabilidade civil do Estado, né? Então, eu acho isso delicado por conta disso. Seria mais a questão por exemplo, da averiguação que é uma questão que não passa pelo juiz. Ah, sim. Aí concordo contigo. Essa daí, ela vai ter um risco de responsabilização depois pelo ato administrativo. Não vi casos ainda discutindo isso, mas teria um risco de responsabilização. Tá? E uma última medida, gente, a prisão civil. Bom, a prisão civil, gente, prisão civil por dívida, a gente sabe que, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, é só para a dívida alimentar. Então, na execução fiscal, não dá para a gente usar. Porque até alguns autores, gente, por exemplo, Fred Didier, tentam sustentar que para execuções de obrigações que não sejam de pagar, se poderia usar a prisão civil porque não é por dívida. Só que o STF, gente, essa tese não cola no STF. O STF não admite para a execução civil como um todo, né, e aí entra a execução fiscal, o uso da prisão civil, salvo na dívida alimentar. Tá? Meus amigos, era isso que eu tinha trazido para a gente debater. Espero que tenha sido produtivo para vocês aí essas duas aulas. Qualquer coisa que precisarem, fico sempre à disposição, tá? E foi um prazer.